Estamos muito ligados ao assunto da segurança pública. Lembra-se, né? Na semana passada, governadores estiveram presencialmente reunidos com o presidente da República, com o ministro da Justiça, para poderem falar sobre a PEC da segurança pública. E nós tivemos um dos governadores que trouxe alguns questionamentos mais enfáticos contrários à PEC da segurança pública. E é muito importante que a gente possa compartilhar com vocês, até para poder embasar o teu olhar sobre os prós e contras, né? Tudo aquilo que pode ser interessante para a sociedade e também as críticas. Então, vamos ouvi-lo? Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está conosco aqui na CNN Brasil. Governador, obrigado, por ter encontrado um espacinho na agenda para poder conversar com a gente aqui na CNN. Bem-vindo. Muito obrigado aí pelo espaço aberto na CNN, poder falar sobre um assunto de tamanha relevância que hoje é a preocupação de mais de 75% da população brasileira. E que realmente nós mostramos como realmente instalar uma segurança pública capaz de dar tranquilidade a 7 milhões de pessoas que habitam o estado de Goiás. Ou seja, lá as pessoas vivem em paz, tranquilidade. Não é sensação de segurança, é segurança plena instalada no Estado. E, no entanto, governador. Nós temos visto por parte do governo federal exatamente uma apatia completa, não é? No final de um debate, posição de um presidente omisso, com ironia, em relação aos dados apresentados por Goiás, mostrando a total desinteresse em enfrentar o crime em nosso país, há 2 anos de um governo apático, perdendo cada vez mais espaço e soberania para o narcocrime no país. E é isso que nós estamos assistindo hoje. Mas o estado de Goiás, nós temos uma referência que é uma ilha de segurança completa no nosso país. Por isso que é importante que nós tenhamos aqui a voz do Senhor, porque nós estamos sempre compartilhando o que o governo diz, o que o Ministério diz, os governadores dizem, e o Senhor traz um olhar também bastante importante. Estamos com toda a nossa equipe reunida aqui. Governador, vamos começar com a Basília Rodrigues. Oi, Caiado, tudo bem? Obrigada mais uma vez por ter aceitado o pedido de entrevista aqui. É importante ouvi-lo, porque na semana passada a reunião era para falar sobre a PEC da segurança pública. E por causa da manifestação que o senhor fez durante esse encontro, saiu de lá sendo criticado pelos governistas. Até o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, disse que o senhor destoou dos demais integrantes, participantes deste encontro. Então, minha pergunta para o senhor é a seguinte: será que o senhor está pensando sozinho? Será que o senhor é o único opositor dessa PEC ou representa a voz também de outros governadores, de outros gestores públicos que não estão gostando nada dessa proposta? O senhor saiu de diferentão ou está mesmo representando outras pessoas que não quiseram falar nessa reunião? O que você tem numa PEC, você já tem numa lei hoje, certo? Já é uma lei. Querem transformar numa PEC. Qual foi a mudança que eles fizeram? Ora, o que eles querem é única e exclusivamente verticalizar a decisão, as decisões e as normas gerais para os estados. Ou seja, como se ele, de Brasília, soubesse exatamente o que deve ser aplicado no combate ao crime. E aí vem com aquela tese tão simplória, né? Olha, vocês entendem, é igual ter o SUS, igual ter o sistema, nós temos também as nossas metas de educação, então nós teremos também o nosso sistema único. Olha, veja que falta de noção de segurança pública, né? Eu, como médico, nós tratamos as doenças da mesma maneira em qualquer estado do Brasil, com os melhores protocolos, né? A educação, nós temos metas para atingir como IDEB. Agora, você buscar o tratamento, tá certo, como sendo uniformizado em Brasília para tratar do crime em Goiás, no Amazonas, tá certo? Ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou no Ceará, são situações totalmente distintas. Então, tirar a autonomia do governo e querer com que haja uma regra única ditada pelo Ministério da Justiça é apenas querer com que os governadores continuem pagando a folha de pagamento e realmente o governo federal impõe as ordens e regras que eles desejam. Lhe pergunto, o que este governo fez até hoje, 2 anos?
O que o governo Lula fez até agora para combater a criminalidade? Hoje pela manhã, não sei se a CNN publicou, mas estava aí, um confronto de policiais com as facções no Rio de Janeiro, com armas de grosso calibre, isso acontecendo no Brasil todo. Veja Salvador, veja o Ceará, veja esse país inteiro aí o que está acontecendo na Amazônia, 100% ocupada pelas facções criminosas. Até a FUNAI, para entrar para falar com os índios, tem que pedir autorização no narcotráfico. Então, essa perda de soberania, ela não pode ser levada na brincadeira, na ironia. Nós temos que ter políticas sérias para dar à população o que ela exige de nós, segurança plena. E é isso que existe no nosso Estado. Vamos agora com Renata Varandas. Governador. Oi, governador, bom dia para o senhor. Te pergunto, governador, tem uma discussão que a gente está vendo sempre, que é a história das câmeras de segurança nos uniformes. Lá naquela reunião, o senhor falou que não gostaria que os policiais de Goiás utilizassem as câmeras porque o senhor não vê necessidade. No caso da PEC da segurança, ela passando com esse dispositivo, como vai ser? Bonito, porque o Modéstia à parte tem um conhecimento do Congresso Nacional. Fui deputado federal, fui senador da República e, como tal, vivi 24 anos naquela casa. E eu duvido que o Senado Federal, que representa os entes, e a Câmara dos Deputados, a população, que vai realmente impor uma regra única no momento em que nós temos aí uma situação onde, que se fosse para botar a câmera, deveria ser colocado nas celas, deveriam ser colocadas exatamente no semiaberto, para que aquelas pessoas que hoje, com as facilidades que tem na legislação brasileira, não continuem cometendo os crimes, como também tem naquele período das saidinhas. Essas pessoas, sim, no meu estado de Goiás, tá certo? Não colocarei, isso é uma prerrogativa do governador de cada estado. A PEC, ela não vai evoluir, é uma PEC totalmente infértil e que ela tem apenas um interesse de desvirtuar o debate. Ou seja, o que nós queremos é o seguinte: olha, qual é o ponto principal do debate? Ah, botou câmera. Ah, não, a maneira de abordagem que deve ser uniformizada, a maneira que vamos tratar o cidadão que é o invasor de terra ou do imóvel público. Ora, vamos priorizar o que está realmente comprometendo a segurança e o avanço do narcotráfico, não só no controle de cidades e de regiões no Brasil, mas também invadindo a economia do país. Isso é que é grave, que precisa ser mostrado, não só as OS de saúde, as empresas de construção, como também a parte de distribuição ou de coleta de lixo, como ônibus urbano e interurbano. Tudo isso, gente, está sendo comandado pelo narcotráfico. Aí, de repente, muda-se o principal para o foco acessório. Ah, nós vamos ver. Se eu tenho uma controladoria, se eu tenho uma corregedoria austera, tá certo? Por que eu vou colocar mais câmera nos meus policiais? Não vou. Isso eu já deixei claro. Agora, a PEC, ela não tem como sobreviver, mas é a maneira do governo lavar as mãos. Um governo preguiçoso, que não quer enfrentar o crime, talvez com parcela de conivência, tá certo? E como tal, desvia o foco. O foco é a pessoa que é o seguinte: olha, ela vai para o trabalho com o celular na mão, ela pode ir sem ser assaltada, ela vai ser controlada pelo narcotráfico ou pelo Estado de Direito. A pessoa quer saber se ela pode sair de casa, sua casa não vai ser roubada. A pessoa objetivamente quer dizer: eu posso instalar uma empresa na cidade e os trabalhadores poderão ir lá trabalhar sem ter que cumprir ordem da facção. É isso que o empresário também deseja saber, e o trabalhador. E veja bem, foi por isso que eu ganhei a eleição em Goiás, na minha reeleição, no primeiro turno, e me ganhei exatamente em decorrência daquelas mães de família que diziam sempre: governador, muito obrigado. E hoje eu vou para o ponto de ônibus, eu hoje vou passear com meu filho na praça, governador, eu hoje vou passar o meu final de semana com a minha família, e hoje eu vivo em paz aqui, porque eu pensei que isso não pudesse ser uma realidade que é.
Vou até aproveitar aqui o gancho da pergunta da Basília para reiterar. O senhor acredita que o senhor está sozinho nessa defesa mais ampla, dessa contrariedade à PEC, ou o senhor também representa o interesse de algum outro estado? Por exemplo, nós vimos até Tarcísio de Freitas, aqui do estado de São Paulo, dizendo, olha, além dessa discussão sobre PEC da segurança, acredito que nós poderíamos ampliar um pouco mais o debate, unir mais esforços e tudo mais. O senhor tem algum outro estado que esteja junto com o senhor nessa, ou o senhor está, não sei se a palavra seria isolado, mas destoando um pouco mais do discurso de outros governadores? Como é que o senhor vê isso? Eu não tenho aqui a prerrogativa de falar pelos outros governadores, certo? Eu respeito muito, cada um na sua prerrogativa. Agora, o sentimento que vai prevalecer dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal vai ser exatamente querer saber o que o governo Lula fez durante 2 anos. Olha, se ele apresentasse algum dado positivo, ele poderia, pelo menos, se arvorar na prerrogativa de querer retirar dos estados a autonomia na área de segurança. É muito difícil, eu acredito, que um senador e um deputado representando o seu estado vai votar uma emenda constitucional que retira prerrogativas dos estados. Então, eu não acredito que a representação, porque a União já se mostrou incompetente para o caso. E as ações todas que o governo federal deveria tomar, que são prerrogativas dele, por que ele não sinalizou? Não, nós tivemos a competência de acabar com o tráfico de armas nas nossas fronteiras. Nós tivemos a capacidade de enfrentar as facções que invadiram e tomaram a Amazônia. Aí sim, eles estavam credenciados para poder falar alguma coisa. E isso é que é importante. Agora, eles não fazem nada. E nós, ao fazermos, tá certo? Eles querem retirar prerrogativas nossas. Eu acredito que essa tese ela não vai progredir. Eu conheço bem o plenário daquelas 2 casas e acho que e tenho certeza que essa emenda constitucional é mais um factoide criado pelo governo para dizer, ó, eu não resolvo nada, mas agora, como a PEC não foi aprovada, então eu lavo as mãos, dando uma de Pôncio Pilatos, que é o que realmente o governo Lula tem feito nesses 2 anos. Seguimos aqui ao vivo com Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Pedro Duran também participa da conversa. Obrigado, Elisa. Bom dia, governador. Obrigado pela conversa com a gente aqui na CNN. Evidentemente, a tua fala e a repercussão da reunião foi muito política. Até recuperaram nas redes sociais aqueles trechos de debates eleitorais do final dos anos 80, ali você e Lula discutindo, debatendo e tudo mais. Mas, para além dessa questão política, eu queria deixá-la um pouquinho de lado para falar da coisa técnica, que é talvez o espírito dessa PEC, não da PEC, enfim, das regras criadas, mas há um espírito que baliza a construção dessa nova estratégia, que é a necessidade de integração entre as polícias e aqueles que investigam a criminalidade. Hoje, conversando com especialistas em segurança pública, eles são unânimes em dizer que o crime não tem mais CEP. As facções criminosas se espalharam pelo Brasil e de uma forma muito violenta. Eu falo do PCC, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, da milícia, enfim. Há inclusive uma preocupação com fronteiras. Na tua avaliação, qual é a receita, tecnicamente falando, para que essa integração acontecesse, de modo que você tivesse órgãos centrais fazendo uma análise, uma estratégia para lidar com as facções criminosas? Primeiro, Théo, aqui não existe, vamos ser bem realistas, não existe uma uniformidade no crime. Então, o que acontece é o que existe, por exemplo, lá em Goiás. Nós temos ali toda a inteligência de Goiás, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal, dentro do prédio, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Nós somos 100% integrados. Agora, o crime da região de Goiás, na região central, ela tem características que nós as conhecemos muito bem. As características são diferentes das do Ceará, são diferentes de Salvador, da Bahia.
Então, o que se precisa ter é essa integração entre as polícias. E para isso não precisa de PEC, para isso não precisa de emenda constitucional. Eu tenho essa integração e tem também algo mais. Eu tenho um acordo entre os governadores do Centro-Oeste que nós não temos limite de fronteira. Ou seja, o crime aconteceu em Goiás, passou o Mato Grosso do Sul, Tocantins, o Distrito Federal, a nossa polícia tem toda a capacidade de entrar no território até alcançar o criminoso. Então, isso aí, basta com que o governo federal tivesse a humildade de chegar lá e dizer, olha, eu vou ofertar a vocês os dados do COAF, para vocês poderem acionar ainda com mais rapidez a inteligência dos seus sistemas, das pessoas que estão sendo ali controladas, tá certo? Eu mostrei com documentos, não é? Mais ou menos. Nós temos, por exemplo, 54 criminosos do Comando Vermelho que estão homicidados ali nas favelas do Rio de Janeiro. Esses homens são monitorados por nós a um custo altíssimo e nós não podemos entrar lá no Rio de Janeiro. Isso é uma penalidade também que impõe ao governador Cláudio Castro, que também não pode agir na favela. Opa! Falhou o sinal. Bem na hora que o governador falou sobre Cláudio Castro, de não poder agir na favela, nós tivemos uma interrupção ali do sinal internet. Tem dessas, né? É a gente que lute aqui ao vivo. Mas, ó, eu chamo a atenção para uma questão que o governador acabou de dizer sobre se o governo quisesse ajudar, né, poderiam adiantar a questão do COAF. Ele fez uma referência ao COAF, que é seria o raio-x financeiro de todos nós, de todas as pessoas. Tem lá o histórico financeiro, que ao acessar o histórico financeiro dos bandidos, de quem é envolvido com a criminalidade e passasse um pouco desses dados para os governadores, poderiam ajudar, inclusive, no combate ao crime organizado. Olha, governador, eu não sei se o senhor me ouve, porque a sua imagem até aqui, ó, o pessoal que estava vendo o retorno viu que a imagem está travada. Agradeço demais a sua entrevista e internet tem dessas, passou a perna aqui na gente, mas obrigada pela gentileza de toda a entrevista e todos os esclarecimentos.